O mercado recompensa quem pensa no longo prazo, mas só se você estiver no lugar certo. Os REITs eram considerados um investimento seguro, até que deixaram de ser. Essa aqui é a minha carteira, esse aqui são os meus resultados. E o que aconteceu com os REITs? Por que eles deixaram de ser um bom investimento? E onde você pode investir para proteger seu dinheiro? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando olhamos para o gráfico do VNQ nos últimos 5 anos, a gente tem uma rentabilidade aí de menos 8%. Esse é um ETF que investe nos maiores REITs da América. E sinceramente, essa rentabilidade aqui não é nada boa. Por outro lado, se você tivesse investido no VOO, que é o ETF das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, você teria uma rentabilidade aí de mais de 80%. Como podemos ver aqui na minha carteira, eu vendi praticamente todos os meus REITs nos últimos meses. Atualmente eu tenho apenas 3, o DLR, o PSA e o WOW. Desde que eu comecei a investir nos Estados Unidos há 5 anos atrás, eu sempre pensei que boa parte da minha carteira deveria ficar em REITs, pois são investimentos em imóveis, investimentos que pagam dividendos todos os meses, são investimentos que estão no maior país, na maior economia do mundo. Não tem nada mais seguro do que isso. Eu cheguei a ter 50% da minha carteira em REITs, mas eu mudei de estratégia, eu mudei meu plano e eu vou te explicar tudo. E esse pensamento não é só meu. A maioria dos influenciadores aqui do Brasil que produzem conteúdo sobre os Estados Unidos falam de REITs, que REITs é a 8ª maravilha do mundo, que você vai receber dividendos em dólar. E eu acredito que essa influência em REITs tem a ver com os fundos imobiliários que ficaram famosos aqui no Brasil lá em 2019, mas como a gente pode ver, o IFIX, que é o índice que mede a performance dos fundos imobiliários aqui no Brasil, nos últimos 5 anos teve uma rentabilidade de míseros 1%. Isso aqui considerando os dividendos, então é uma rentabilidade muito ruim. E foi por isso que eu mudei minha estratégia no meio do caminho. Insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Demorou, mas eu aprendi e foi pensando em pessoas que não estão satisfeitas com seus resultados, que queiram ter resultados melhores, que eu escrevi um e-book, um guia de como ter sucesso no mundo dos investimentos. Para ter acesso é só apontar sua câmera para o QR Code da tela ou acessar o link da descrição, é totalmente grátis. Dito isso, se os REITs são tão sólidos e seguros assim, por que eu mudei minha estratégia e parei de investir neles? O erro de muitos é acreditar que os REITs ou que os fundos imobiliários têm algum tipo de proteção especial, que são anticrises, que são investimentos 100% seguros, quando na verdade o setor imobiliário é um setor como qualquer outro setor da economia. Claro, alguns setores vão ser mais arriscados, mais voláteis, mas na média o setor imobiliário é só mais um setor da economia. E no caso dos REITs, é um setor que está extremamente ligado e é sensível à taxa básica de juros, que é a taxa básica que os investidores analisam para investir. Se a taxa básica de juros é 5%, qualquer investimento que você faça precisa pagar no mínimo 5%, senão faz mais sentido você investir no Tesouro Americano, que vai te pagar 100% sem nenhum risco. E é por isso que o dividend yield desse REIT aqui é 5,76%, porque se fosse 4, se fosse 5, não faria o menor sentido investir aqui, faria mais sentido investir direto no Tesouro Americano. No caso dos imóveis, essa influência é ainda maior, porque a principal fonte de remuneração quando você investe em imóveis, em REITs, são os aluguéis, e é com o dinheiro dos aluguéis que os REITs pagam os dividendos, que são esses aqui. Então podem ver que os REITs vêm aumentando os dividendos, mas bem lentamente, isso porque a única forma de você aumentar o valor do aluguel de um imóvel é através do reajuste da inflação, então é bem lentamente. E é por isso que um imóvel que custa 100 e gere 4 de aluguel, a rentabilidade dele vai ser 4. Mas como eu expliquei, se a rentabilidade da taxa básica de juros agora for 5, esse imóvel precisa gerar mais renda, só que não tem como gerar mais renda porque os contratos são ajustados pela inflação. Então, como que faz? Como que resolvemos esse problema? É simples, se você quer que aquele imóvel tenha uma rentabilidade maior,
você precisa diminuir o preço dele. E é por isso que a cotação dos REITs nos últimos 5 anos vem apanhando bastante. Um REIT que custa 80 e gere os mesmos 4 de dividendos, a rentabilidade dele agora passa a ser 5, mesmo tendo os mesmos aluguéis, porque a cotação caiu. E foi isso que aconteceu, e é isso que vem acontecendo. Os REITs vêm apanhando bastante devido à alta da taxa de juros básica dos Estados Unidos. E como eu falei, todos os setores são afetados pela taxa básica de juros dos Estados Unidos. Mas no caso aqui de empresas normais, de tecnologia, de veículos, de consumo, essas empresas, há formas de você aumentar sua receita e consequentemente aumentar sua rentabilidade. Elas conseguem aumentar o volume de vendas, elas conseguem diminuir os custos, elas conseguem inovar em novos produtos, em novas tecnologias e consequentemente gerar mais lucro, gerar mais rentabilidade. Então, mesmo que a taxa básica de juros aumente, se a rentabilidade da empresa, se o lucro da empresa aumentar junto, a empresa vai ficar de boa, a cotação dela não vai ser afetada, porque justamente ela gerou mais resultado, gerou mais rentabilidade. Então, não há necessidade da cotação dela ser afetada. Em alguns casos, algumas empresas, como por exemplo a Nvidia, como a Microsoft, como a Tesla, como a Amazon, essas empresas até se valorizam em momentos de crise. Pode parecer complexo, mas é justamente isso que eu explico no meu e-book Como Encontrar as Melhores Empresas para Investir. Novamente, só apontar a tela do seu celular para a televisão ou acessar o link da descrição. Mas então, se os REITs não são tão sólidos como muitos dizem por aí, o que você vai fazer? Onde investir? Imagine que você tem uma carteira apenas com REITs e nos últimos anos, como eu mostrei para vocês, essa carteira apanhou muito. Agora imagine que além dos REITs, você tem uma carteira com REITs e com empresas do setor de tecnologia, como Apple, Nvidia, Microsoft. Então, apesar dos REITs terem apanhado, essa parte da carteira aqui salvou a sua rentabilidade. E se você investiu nos dois setores, você teve uma bela de uma rentabilidade nos últimos 5 anos. Então a resposta para se proteger é simples: diversificação. Investir em REITs, mas não somente em REITs. Há setores como tecnologia, varejo, saúde, financeiro. O que não falta é opção. Essa aqui é a minha carteira. Esses são os setores que eu invisto atualmente. A gente pode ver aí que antes eu tinha 50% da minha carteira em REITs. Atualmente eu tenho aí 13%. Mas eu tenho 26% em serviços de tecnologia, 20% no setor financeiro, 15% no setor de varejo, 13% no setor de consumo, 13% no setor de real estate, que é o setor de REITs, e 10% no setor de produtos, de tecnologia. Como sempre, diversificação. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu, falou e tchau.